Queridos, eu quero, antes de mais nada, saudar a presença de todos os queridos aqui conosco. Nós entendemos que esse é um culto muito, muito, muito especial. Ele é de um significado muito poderoso para nós. Nós acreditamos mesmo que Deus, nesta virada de ano, naquele momento de gratidão e consagração que você está vivendo, eu tenho certeza que isso determina uma série de bênçãos na sua vida para este ano. Por isso eu chamo você agora a se concentrar. Eu chamo você agora a viver esses últimos minutos, deste ano, de uma maneira muito ligada, que você tome agora consciência da presença de Deus aqui, que você se ligue neste momento. Por isso eu fico tão preocupado de alguém mais desconfortável, porque eu queria tanto que você tivesse com sua alma, seu coração totalmente ligado. Talvez você não entenda o que um pastor, o que os pastores desta igreja, nós temos talvez uma das melhores equipes de pastores aí do mundo aqui nessa igreja, sem nenhum medo de errar, claro, descontando eu, mas os demais excelentes, eu me excluo, mas uma turma espetacular. E eu sei que eles esperam este momento visando o seu bem, visando de que de alguma maneira você saia daqui pisando diferente nesse ano que está chegando, pisando de uma maneira autoritária, de uma maneira confiante, de uma maneira, absolutamente com Deus, acompanhado, abençoado. Nós desejamos muito isso mesmo, demais, não é? A palavra do Senhor diz assim para nós, um texto muito importante: digo-lhes a verdade, quem está dizendo é Jesus. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3, e nem é 2 ou 3 mil, é 2 ou 3, o Senhor diz, ali estou no meio deles. Ali estou no meio deles. A gente vem com uma programação, a gente vem cheio de expectativa, querendo fazer algo muito lindo, muito tocante para você, mas quando a gente começa a louvar, a gente esquece de tudo. E a gente perde completamente as referências e começa a olhar só para uma coisa: Ele está aqui. Meu querido, eu não sei se você está entendendo, mas aquele mesmo homem que foi à cruz, aquele mesmo que subiu naquele madeiro lá em Israel, em Jerusalém, aquele que se entregou por você, aquele que subiu na cruz carregando uma coroa de espinhos, levando sobre o seu corpo todas as nossas maldições, tudo que era contra nós, tudo que nos impedia de sermos abençoados, aquele que levou sobre o seu corpo os pecados, as enfermidades, as desobediências, toda a punição que era contra toda a humanidade, aquele que subiu à cruz para levar toda a punição e que a recebeu, a ira de Deus veio sobre ele. Aquele que foi tirado da cruz morto porque vazado por uma lança expirou, aquele que foi enrolado em lençóis, preparado como um rico para o seu sepultamento e colocado num túmulo, aquele que por ordem de Deus rolou uma pedra, os anjos abriram e saiu daquele túmulo, aquele que ressuscitou, aquele que subiu aos céus, assenta-se no trono, ele disse: onde vocês se reunirem em meu nome, eu, não anjo, não uma mensagem, não uma influência, mas eu, em pessoa, eu, Senhor, eu, Deus, estarei no meio de vocês. E nós estamos reunidos em nome de Jesus nesta noite. E Ele está aqui. E Ele está aqui. E Ele merece toda a nossa honra. Ele merece toda a nossa melhor devoção, o nosso carinho, o nosso afeto. Ele merece, como nós já procuramos fazer. Eu garanto que essa turma que estava aqui estava voando. Eu garanto que eles estavam lá aos pés.
mas eu temo que talvez alguém, depois eu vou correr para lá, olha a roupa daquela pessoa, que bonita, é o meu lugar, a música, sei lá, talvez alguém perdeu isso. Talvez alguém perdeu, e eu acho que você pode perder qualquer coisa. Você pode não ouvir uma palavra do que eu vou falar, você pode não conhecer as canções, mas você não pode perder essa presença. Porque esse que está aqui é o que te salva. Esse que está aqui é o que te cura. Esse que está aqui é que te tira da pobreza e te faz rico aos olhos de Deus. Esse que está aqui é que tem poder de te perdoar. Esse que tem aqui é que tem nas suas mãos toda a provisão para a sua vida. Esse que está aqui é o que te ama. É o que te ama. E que tem as chaves. E que tem um plano para a sua vida. Ele está aqui. É o que você um dia comparecerá diante dele. E se você já o conheceu aqui na terra, sua aproximação diante dele será linda. Mas se você não o conheceu, será uma aproximação tenebrosa. Porque aquele que não o conheceu aqui em vida, terá medo dele depois. Ele está aqui. Ele é doce, ele é gentil, ele é amor puro, é misericórdia, é salvador. Ele não veio julgar, ele veio salvar. Ele está aqui para abençoar. Deus está aqui. E eu queria, como a mais grandiosa e gloriosa autoridade do universo aqui presente, que nós o honrássemos, que nós nos colocássemos de pé diante dele, com toda a solenidade. Quando alguém perguntar para você, onde você passou o ano? Não diga que você passou aqui. Não diga que você passou na Igreja Batista Central, no prédio da Igreja Batista Central. Diga, eu não vou dizer onde eu passei, eu vou dizer com quem eu passei. Eu passei o ano na presença de Jesus. Eu passei o ano na sala do trono dele. Eu passei o ano na presença de Jesus. Me dá um retorno, por favor. Eu passei o ano na presença de Jesus. Você sabe o que isso significa? Você entende o que significa entrar num presente que ele vai te dar de um ano novo com ele? E poder saber que você vai sair lá na ponta com ele, e que ele nunca te deixará, estará com você todos os dias, até a consumação, até o fim de tudo. Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada, não é porque eu sou valentão, não. É por causa dele. Ele está aqui. Seu trono está aqui, sua glória está aqui. Seus olhos estão aqui. Ele está aqui. Vamos adorá-lo. Levante suas mãos para o alto. Feche os seus olhos. E contemple o Senhor aqui neste lugar. Tenha um momento de homenagem. Homenageie Jesus. Seja grato, porque Ele é chamado o dono da vida. Se você está vivo e está aqui hoje, é porque Ele te deu vida. Seja grato a Ele. Nós como igreja passamos esses vídeos porque foi um ano espetacular. Foi um ano fantástico. Foi um ano maravilhoso. Nós temos tantos motivos, quanto privilégio. Esta igreja agradece a Deus. Não quer dizer que nós não tivemos perdas, tivemos muitas. Não quer dizer que não doeu, doeu pra caramba. Não quer dizer que não foi duro, foi duro. Mas com Ele, tudo é diferente. Tudo é diferente. Honre ao Senhor. À sua maneira, arruma um jeito. Arrume um jeito de oferecer honra a Jesus. Arrume uma forma de que você preste a Ele a honraria que Ele merece, como Supremo Senhor de todo o universo, o que está no trono de toda a vida
em todos os lugares. É Ele, o Rei, o Salvador, o Cordeiro, o soberano de toda a terra, o Senhor da igreja, aquele que era, é e há de vir. Senhor, nós o adoramos, Senhor, de uma maneira simples. Senhor, nem os fogos de artifício de Sydney, 7 milhões de dólares em fogos de artifício, nem os fogos de artifício chegam aos pés, nem sequer a unha do que o Senhor merece, de tributo, de exaltação. Nem que nós fizéssemos aqui, Senhor, algo impensável, e nem isso seria suficiente. Mas o amor do nosso coração, eu sei que te agrada mais do que qualquer coisa. Eu venho te pedir agora, Deus, recebe o tributo, a honra, recebe a glória que nós te damos aqui, Senhor. Recebe o louvor, recebe, Pai, a adoração que nós te oferecemos. Nós honramos a Jesus. Pai, nossos programas, nossos cultos, nossas viagens missionárias, nossas ofertas, nossas células, nosso servir, nosso ministério, tudo é por uma só razão: Jesus. É para Jesus. Esse culto, Senhor, não é um programa, é um encontro com o Senhor, é um momento aos teus pés. E se nós, Pai, nesta noite, pudermos conduzir todos esses irmãos, todos esses queridos, à tua presença, foi um sucesso, foi o melhor, foi simplesmente o máximo que já fizemos. Porque o que cada um aqui precisa, não é de uma bênção. O que cada um precisa aqui não é prosperar. O que cada um precisa aqui, Pai, não é de uma libertação, nem é de um passe, ó Deus, um passe livre de problemas para o próximo ano. O que nós precisamos é de Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. Com o Senhor nós temos tudo. Quem tem o Senhor tem tudo, não precisa de nada. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem o Senhor tem o provedor. Quem tem o Senhor tem o poder. Quem tem o Senhor é forte. Quem tem o Senhor está livre. Quem tem o Senhor anda sem medo. Quem tem o Senhor é seguro. Quem tem o Senhor anda em paz. Quem tem o Senhor tem direção. Quem tem o Senhor está salvo, não teme a morte nem a vida. Quem tem o Senhor tem o melhor amigo. Quem tem o Senhor tem o leão de Judá rugindo ao seu lado. Quem tem o Senhor tem um exército de anjos prontos a servi-lo. Quem tem o Senhor tem escudo. Quem tem o Senhor tem espada. Quem tem o Senhor tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Obrigado, Senhor. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Tu és nossa porção. Tu és nosso tesouro. Tu és nossa riqueza. Tu és a nossa alegria, a nossa glória. Receba, Deus. Receba a minha adoração. Receba esse aplauso, é para o Senhor. Receba a honra. Receba toda a honra. Homem nenhum seja honrado, organização alguma, só um seja honrado, só Jesus. Tu és o Senhor das eras, Tu és o Senhor dos dias, Tu és o Senhor dos anos, Tu és o dono de 2016. 2016 é teu, está nas Tuas mãos. Tu és o dono deste ano. Os governos, o planeta, as condições meteorológicas, tudo lhe obedece, está nas Tuas mãos. Nós estamos com o Senhor. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É Jesus. Esse é Jesus, é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Toda a glória e toda a honra nós te damos, em nome de Jesus. Amém. De pé como você está, por favor. Eu queria ler um texto bíblico, se você tiver sua Bíblia, ou quiser, ligar talvez aí o seu smartphone. Filipenses capítulo 4, verso 19.
Filipenses capítulo 4, verso 19. Realmente eu posso afirmar, com conhecimento de causa, não é? Que esta igreja Batista Central é maravilhosa demais. Ela tem, assim, os melhores líderes de célula que existe por aí. Ela tem uma membresia espetacular, gente fiel, generosa. Ela tem uma equipe técnica, né, extraordinária. Ela é maravilhosa demais. Eu me alegro demais, não é, de ser membro desta igreja. Desde o dia que eu me converti nesta igreja. Foi através desta igreja que eu a primeira vez abri a Bíblia. Foi aqui que eu ganhei uma primeira Bíblia que eu conheci. Foi nessa igreja que eu conheci Jesus, não é? Foi nessa igreja que eu conheci minha esposa. Eu a vi se convertendo, não é? De muleta, pulando, indo à frente. Não é? Estava machucada. Eu acho que eu vi ela de muleta quase a vida toda, porque foi atleta e arrebentou o joelho sei lá quantas vezes, né? E depois ficou para eu cuidar, né? Aí, já viu, né? Mas tá aí, bonitona, tá bem cuidado. Parei, pronto. Ela já falou, para, eu parei. Claro, sim senhora. Então, eu vi ela se convertendo. Eu vi minhas filhas nascendo aqui, a maioria dos irmãos se convertendo aqui, entregando a vida a Jesus. Eu fico muito feliz por isso, não é? Sou muito agradecido. E esse texto é a palavra de Deus para você. É a palavra de Deus para você na virada deste ano. Um recado do Senhor para o seu coração. Uma palavra de Deus que pode abrir uma porta muito, muito poderosa na sua vida, se você tão somente entender e confiar nesta palavra. Assim está escrito, segundo o apóstolo Paulo afirma por inspiração do Espírito Santo, quando escreveu a igreja em Filipe, no capítulo 4, verso 19, ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Eu vou ler de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Mais uma vez vamos orar e você ore assim comigo, diga, Pai, através deste verso, fale ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, obrigado. Minha palavra para você nesta noite, que eu peço ao João para anotar, para lançar corretamente, é aprendendo a confiar em Deus. Aprendendo a confiar em Deus. Hoje de manhã cedo eu fui para a academia, estava correndo, caminhando e correndo na esteira, e na televisão que está na minha frente eu assisti a retrospectiva da TV Globo, do que foi o ano de 2015, como alguns estão brincando, chamando o ano de 2015. Eu não sei se foi a mão do editor que pendeu para um lado ou se ali realmente é a realidade. Mas se retrospectiva 2015 expressou, pelo menos um pouco que seja da realidade de 2015, realidade deste ano, nós nunca vimos um ano como esse. Nós nunca vimos um ano de um planeta entrando em convulsão. Nós nunca vimos um país como esse. Eu me emocionei diversas vezes assistindo aquela retrospectiva. E se uma pessoa não está bem ancorada, ela desmaia ali. A natureza parece que se volta contra o homem e sai do controle. Os terremotos, tufões, maremotos, enchentes, tempestades, secas, falta d'água, falta de comida, recursos acabando, Brasil sofrendo isso. Aquecimento louco. As cenas que eu não tinha visto do terremoto no Nepal, com mais 7.000 mortos, são assustadoras.
A crise no mundo muçulmano, provocada pelo radicalismo, não é? A interpretação errônea e radical, não é? De religião daquele lado do planeta, é uma loucura. O que provoca um êxodo de milhões de pessoas nunca visto. E quando a gente vê aquela cena de cristãos sendo decapitados e a praia toda ensanguentada, e quando a gente vê depois também aquela criancinha morta ali, um soldado sem saber o que fazer naquele corpo, e você vê aquelas filas de milhões e milhões de pessoas na cerca, implorando para deixar entrar. E quando a gente vê o terrorismo e Paris, e a gente vê as guerras, se a gente olhar só para isso, dá vontade de desistir. E eu acho que depressão é pouco, não é mesmo? Deixa eu dizer para você, você precisa aprender a confiar em Deus. Deixa eu dizer para você, como um pastor que quer o seu bem. Antes de entrar neste ano que nós não temos, nunca nós temos, mas em especial esse, nós não temos a menor ideia do que vem à frente. Deixa eu dizer para você, eu não quero vê-lo, eu não gostaria de vê-lo, você não merece avançar na história sem aprender a confiar em Deus. Vez por vez, por vez, por vez, a Bíblia promete. Ela promete, deixa eu dizer isso para você, a Bíblia que não mente, promete que Deus está pronto, desejoso, sonhando, querendo muito abençoar você, atender todas as suas necessidades. Eu não sei se você reparou o que o apóstolo Paulo está dizendo, mas ele disse aqui, o meu Deus proverá, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Muitas vezes nós pensamos que o que Deus pode prover para nós é um pouco de pão, é de comida, mas eu estou falando de todas as necessidades, dentre elas segurança, dentre elas equilíbrio, renovação, alegria, paz. A palavra de Deus diz que Deus pode, quer, Ele promete suprir todas as necessidades. Deixa eu te dizer, se você não conhece muito bem a Bíblia, deixa eu até te afirmar a que ponto Deus chega no seu compromisso de nos abençoar. Sabe quando o cara é mecânico e todo mundo começa a chamá-lo de Paulo mecânico? Ou que ele é pintor e o pessoal chama do Pedro pintor? Porque o que ele faz vira nome. Deus é tão provedor que ele passou a ser chamado, e na Bíblia ele é chamado, e ele se deu esse nome, de Jeová, que é o nome dele, Jeová Jirê. E essa palavra Jirê é o Deus de toda provisão. Confirma o que Paulo está falando, o nome que Deus revelou lá no início da Bíblia. Ou seja, é tão sério essa questão, que Deus, se chegasse para você, você estender a mão e falar assim, Paulo Mazone, ele diria, Jeová Jirê. Você pensa nisso? É um nome que o qualifica naquilo que ele é. É lógico que Deus é muita coisa, e por isso Deus tem um monte de nomes. Deus se apresenta em vários momentos de vários nomes. Por quê? Porque Deus não é uma pessoa, Deus é tudo. Deus é infinito. Um nome não dá, não é suficiente. Por isso ele tem, mas pastor, ele não é Jeová Rafá? Ele não é Jeová Nissi? Claro, porque ele é grande demais. Mas que ele é Jeová Jirê, eu te garanto que é. Paulo está dizendo,
eu vou satisfazer todas as suas necessidades. O que isso inclui? Tudo. Mas aí é o problema. Porque nós olhamos ao redor e as necessidades de todos não estão satisfeitas. Espera aí, pastor. Então tem uma coisa errada, porque estou puxando uma cachorrinha. Ou estou doente. Ou estou desesperado. Ou não tenho paz. Ou estou vivendo um inferno. Então, perceba que tem algo muito errado. Está faltando uma peça. Porque ele não pode mentir. Ele diz que ele é o Deus de toda provisão. Ele pode fazer o que ele quiser e quer fazer, mas não está acontecendo. Não para todos, não sempre. Por quê? Aprenda uma grande verdade, simplificando enormemente por causa da brevidade do tempo que nós temos. Para cada promessa de Deus, em geral, há uma condição. A gente costuma falar por aí, para rimar, para ficar fácil, que para cada promessa há uma premissa. Para que algumas coisas aconteçam na nossa vida, não é assim, só porque Deus falou e pronto. Tem a nossa parte. E uma das condições, talvez a maior condição, para Deus poder ser Jeová Jireh, é você confiar nele. Você tem que confiar nele. Quanto mais você confiar em Deus, mais Deus será capaz de satisfazer suas necessidades. Quanto menos você confiar em Deus, quanto menos você souber confiar em Deus, menos necessidades Deus vai satisfazer na sua vida. Quem não confia em Deus, não tem suas necessidades atendidas. Entenda, eu queria muito que neste ano que vem aí à frente, você estivesse tranquilo. Mas assim, numa boa. Por quê? Porque não tem problema? Não, porque confia em Deus. Agora, se você andar daqui para frente na história da humanidade, sem conhecer a Deus e se conhecer, não confiar, meu amigo, você está perdido. Vai ser dose. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Fazendo uma longa mensagem curtinha, o fator fé está muito envolvido nisso. Porque confiar é ter fé. Quando eu falo que você precisa aprender a confiar, você precisa aprender a crer. Porque confiar e crer é a mesma coisa no sentido bíblico. Por isso, uma vez, Jesus chega para uma pessoa e diz assim: de acordo com a sua fé, assim será feito para você. E eu posso, evitando aqui uma argumentação maior que eu poderia fazer, eu posso dizer para você que, de acordo com a sua confiança em Deus, assim será feito com você. Uau! Isso é tremendo. É uma chave poderosa, que eu quero que você prenda ela no seu chaveiro para entrar nesse ano com ela. Minha confiança em Deus. Em certo sentido, Deus está dizendo: você escolhe o quanto eu vou abençoar a sua vida, dependendo da sua confiança em mim. Você escolhe o quanto eu vou abençoar a sua vida. Meu querido, você hoje pode escolher o quanto esse próximo ano será abençoado ou não. E eu diria, vai depender do quanto você confiar em Deus neste ano. Porque a palavra está aqui sobre nós: o meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Mas a verdade bíblica vem dizer: seja feito
conforme a sua confiança. E tanto recurso tem sido tão pouco usado por pessoas que não confiam no Senhor. Ah, mas pastor, como é que você sabe que eu não confio em Deus? Eu não sei. Porque a fé ou a confiança é invisível. Eu posso botar você numa sala de aula, ficar um ano ensinando para você tudo sobre confiança, tudo. Sabe qual é o efeito que isso vai ter na sua vida? A mesma se eu ficar um ano numa sala de aula te ensinando sobre ginástica e musculação, sem você levantar um peso sequer. Sabe o que adianta? Nada. Fé não se aprende. Confiança não se aprende, pratica-se. E Deus quer muito te abençoar, não foi isso que eu falei? Então Ele precisa levar você para a academia. Ele precisa colocar uns pesos na sua mão, porque eu só vou ficar bacana se eu levantar peso. Eu só vou confiar se eu for provado. As provações, as dificuldades, as lutas são pesos que fazem com que eu me torne mais confiante, ou que me permita botar em prática a minha confiança. Então eu olho para um período difícil como esse que se aventa por aí, ou que se prevê, e eu falo, é uma academia completa. Vá ter peso assim lá longe. Seu circuito vai ser forte, meu amigo. É poderoso. Mas se você entrar nele direito, você sai do lado de lá mais que vencedor. Pensa nisso. Provas que Deus manda para nós. Nós chamamos isso de circunstâncias ou provações, mas que na verdade é uma espécie de fogo que testa a qualidade do nosso ouro, da nossa fé. A nossa fé é ouro diante de Deus, mas o fogo vem e testa. Meu querido, eu vou repetir de novo. Eu tenho absoluta certeza de falar para você que Deus está te dizendo assim hoje. Antes de entrar nesse ano, decida confiar em mim, porque vai ser difícil para você entrar nele sozinho. E eu não tenho dúvida que hoje nós temos essa casa lotada, porque no fundo do seu coração você sabe, eu preciso de Deus. Eu preciso da ajuda dele. Eu preciso da companhia, eu preciso do favor, eu preciso de Deus. Não é verdade? Você precisa de Deus? Você precisa de Deus? Eu preciso. Muito mais do que a cor que você está usando, as palavras que você vai dizer, qualquer coisa que você faça, o que vai determinar esse ano é a sua confiança em Deus. Pastor, como é que eu aprendo então a confiar em Deus? A boa notícia que eu tenho para te dar sobre isso é que Deus é o seu personal trainer. Ele faz você aprender a confiar nele. Ele mesmo. Ele conduz a sua história. Se Deus tem todo o controle sobre a sua história, nada do que está acontecendo é acidental. Mesmo coisas aparentemente estranhas e horripilantes. Deus fala para Abraão que vai dar um filho para ele, e esse filho não vem. Deus fala que ele vai ter um filho e ele já está velho, agora ele fica velhíssimo. Deus fala que ele vai ter um filho e ele já tem 100 anos e não funciona mais. E Deus demora décadas. Deus demora tanto tempo desde a promessa, que alguém diria assim, Deus mentiu, Deus não está fazendo. Mas quem hoje vê a história de Abraão, vê, Deus estava ensinando esse cara o quê? Confiar nele. Então, Deus é Deus, e Ele tem controle sobre nossas vidas. E Ele manda provas para nós. E eu fiquei
muito tempo hoje, diante do Senhor, perguntando e falando: Senhor, quais são as provas que o nosso povo, o povo da central, mais tem falhado e por isso não tem aprendido a confiar? Quais são os testes que o Senhor tem mandado para o nosso povo? Porque Deus trata diferente. O que um está passando é diferente do outro, o que o outro está passando é diferente, apesar que os objetivos são os mesmos. A minha pergunta é: você quer aprender a confiar no Senhor? E sabe que Deus falou muito ao meu coração, falou assim: olha, o pessoal, avisa para eles que eles têm falhado muito, e isso é que tem roubado a bênção deles. Eles têm falhado muito nas provas que eu tenho dado, ligadas à pressão ou ligadas ao estresse. Como eu vou lidar com a pressão? Como eu vou lidar com as urgências? Como é que eu vou aprender a depender de Deus no meio do mundo assim? O Salmo 50, verso 15, Deus falou ao meu coração: eu quero que vocês confiem em mim em tempos de dificuldade. Está escrito lá: para que eu possa salvá-los e para que você veja a minha glória. Eu quero que você aprenda a confiar em mim em tempos de dificuldades. Quando você estiver em apuros, eu quero que você corra para mim. Sabe por que Deus não tem provido as nossas necessidades? Porque na hora do apuro, nós não estamos correndo para Ele. Nós não estamos correndo para Ele. Alguns falam assim: eu já sei. Quando eu começar a ficar estressado, em apuros, a pressão for muito grande, eu corro para um comprimido. Irmãos, nós estamos infestados de comprimido. No primeiro probleminha, o crente está tomando um comprimido. Conceitualmente, eu não tenho nada contra os comprimidos. Acho super legal quem inventou o Rivotril. Super legal, ajuda em casos necessários. Mas, no primeiro probleminha, Rivotril. Fica rindo o dia inteiro. Não tem problema. O pau comendo e está lá, ó. Rivotrilzado. Tem gente que precisa. Tem gente que não podia ter tomado. Porque está fugindo de ir para Deus, confiar nele e resolver com ele os seus problemas. Sabe o que muita gente faz na hora da pressão? Não corre para o comprimido não, corre para a comida. E come. Tem gente que em vez de correr para Deus, corre para o shopping, vai fazer compra. As irmãs, para de rir, irmã. Eu não estava te vigiando não, foi revelação mesmo. Eu te vi lá no shopping, irmã. Te vi lá aliviando suas tensões, comprando. E se encalacrando mais ainda. Aleluia. Nós estamos usando exageradamente apaziguadores de estresse. Nós estamos brigando com os outros. Nós estamos xingando amigos. Nós estamos nos enervando com quem não era. Nós estamos fugindo da pressão para o lado errado. Irmão, quando a gente começa a ficar numa situação difícil, Deus quer que você aprenda a correr para Ele, a confiar nele. Você não tem o direito de procurar um pastor, um médico, um remédio, um escape, se você primeiro não procurou a Deus. Ele é que vai te dizer: procura agora o pastor. Mas primeiro você tem que ir para Deus. Meus irmãos, Deus passa a ser a nossa 9ª ou 10ª opção. Deus não é a primeira.
Deus não é o meu socorro, Deus não é o meu ajudador, Deus não é o meu confidente, Deus não é o meu amigo. É por isso que nós não sabemos mais orar, é por isso que nós aprendemos aí na sua palavra, é por isso que nós não temos intimidade com Ele, porque nós já resolvemos com os 3 ou 4 primeiro: comprimido, compra, desabafo, briga. Só que eu vou estragando a minha vida. Meus queridos, pressão, na maioria das vezes é um peso que Deus está te dando, para você aprender a confiar nele. Esse ano será um ano de pressão. Deixa eu te dizer uma coisa, põe na sua cabeça: neste ano, eu vou diminuir meu ritmo, eu vou andar devagar, eu vou esperar. Espera, não precipita, não corre, não vai falar com os outros, não vai sair fazendo. Espera no Senhor, descansa no Senhor, e você verá Ele agindo. Muitas vezes Deus não pode fazer milagre, porque você não deu nem tempo para Ele fazer. Nós tomamos a agitação da nossa época, ela entrou na nossa alma, e ela está nos tirando de Deus. Se você quer conhecer Deus, você tem que aprender a descansar em Deus, a esperar em Deus. Muitas vezes Deus demora, muitas vezes Deus espera, só para ver como você vai agir. Deixa eu te dizer, Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar, mas você precisa acalmar. Sabe, queridos, nós estamos agindo tão errado. Por isso que o profeta Jeremias falou no capítulo 2, verso 13: o meu povo tem feito 2 males. Eles se afastaram de mim, a fonte de água viva, e pior, cavaram poços quebrados que não pode acumular água. Quer ver a cena? Você está no deserto do Saara, andando há 2 dias sem água. Você já está morrendo, sua língua já está tão grossa que você quase não consegue respirar. Você já sabe que está intoxicando e vai morrer. De repente você sobe numa duna e vê lá uma placa enorme, um poço embaixo dizendo assim: água, aqui. Você vai lá e tem gente lá, pronto para te atender, e água ali de sobra. Está ali, te oferecendo. E você vem, chega lá e fala assim: amigo, você pode me dar uma pá? Pode me dar uma pá? Para quê? Eu vou cavar meu próprio poço. Mas tem água aqui? Não, eu vou cavar o meu. E eu começo a cavar o meu próprio poço. E está duro. E eu ainda oro e falo: Deus, abençoa essa obra. Me abençoa, Deus, que eu ache água. Espera aí, a água viva está aqui. É isso que Ele está dizendo. Nós estamos perdendo o acesso a Deus. Deus quer te abençoar. Eu tenho certeza que eu estou te dizendo. Mas Deus está dizendo para você uma coisa. Ele está dizendo assim: vem a mim. Vem a mim. Vem a mim e beba da minha água. Eu vou te satisfazer. Deus prova a gente através de pessoas. Pessoas nos decepcionam e tem que nos decepcionar. Se você falar assim: eu estou muito decepcionado com as pessoas, você está começando a ficar bom. Sabe por quê? Porque nós estamos imaginando que pessoas vão atender necessidades na nossa vida que só Deus pode satisfazer. Então é lógico que nós temos que nos decepcionar com pessoas, porque nós estamos esperando que pessoas vão nos dar o que só Deus pode dar. Pare de olhar para as pessoas. Pare de esperar que as pessoas te ajudem, te façam feliz, te papariquem, te levantem, te animem, te façam vencedor. Isso não é papel de gente. Deus quer ser o seu abençoador.
Nós temos passado por tantos testes. E muitos de nós neste ano vão entrar no teste que eu chamo da perseverança. Eu falei, Deus, o que que tem feito o nosso povo ficar tão longe das bênçãos? E Deus falou comigo, eles não têm mantido seus compromissos comigo. Persistência, perseverança. A maioria das pessoas hoje é metade comprometido com Deus. Meio comprometido com Deus, não totalmente. Basta uma oportunidade, basta um convite, quebra o compromisso com Deus, quebra o compromisso com o cônjuge. Aquele negócio de até que a morte nos separe, a maioria já esqueceu isso. Meu querido, Deus não pode abençoar quem não confia nele. Para você receber uma provisão sobrenatural, Deus precisa enxergar compromisso e confiança em você. Quem confia, mantém seu compromisso, ainda que demore, ainda que Deus está tardando. Mas a maioria de nós, na primeira prova, já pula fora. E por último, talvez o maior, o principal, o teste mais importante que Deus tem mandado para todos nós, é o que eu chamei de teste da prioridade. Quem é o primeiro na sua vida? Quem será o primeiro na sua vida em 2016? Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, primeiro lugar, e todas as suas necessidades legítimas serão atendidas. Não é verdade? Não é o que eu estou falando desde o começo? Não é isso que eu estou falando? Se você confiar, Deus vai te abençoar. E eu digo a você, confia no Senhor. Ele vai te abençoar. Mas eu descubro se você confia, dependendo da sua vida em termos de prioridade. 2015 está acabando. Se a gente fizesse se a gente extraísse dos cérebros de todos vocês e projetássemos ali na tela a somatória de todos nós aqui, quanto do nosso tempo, não é? Ou sobre o que nós mais pensamos esse ano, somando de todos nós aqui, e projetasse ali, quais foram os nossos mais comuns, mais insistentes pensamentos? Se eu tiver a minha mente livre, para que direção ela vai vagar? Para a presença de Deus ou para o mundo e para as coisas? Aquilo que você mais pensa é uma das expressões ou revelações do que é a sua prioridade. Se eu sugasse de todos nós aqui os extratos bancários e conseguisse projetar ali onde você mais investiu o seu dinheiro esse ano, de 2015, para onde foi seu dinheiro? Passou tanto na sua mão, soma tudo, para onde eles foram? Onde você gastou o seu dinheiro, diz para mim demais o que é prioridade, porque a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração, é o que você ama. Para onde foi seu tesouro? Se eu pegar aqui as agendas de todo mundo, somar e projetar ali, e perguntar, como é que você gastou o seu tempo esse ano? O tempo que você gastou revela a sua prioridade. Eu queria que você, nesta hora, para terminar, pensasse, qual será hoje, nesse momento, e para esse ano agora, a sua maior necessidade? Qual é a sua maior necessidade? Talvez seja uma necessidade emocional, talvez seja física, talvez seja relacional, financeira, seja qual for. Traz essa necessidade para a sua mente aqui agora. E agora me diga, em relação a essa necessidade que você está passando agora,
o que mais tem sido um teste na sua vida? Como que você está confiando em Deus com relação a essa necessidade? Você hoje está passando por um teste de estresse violento, você está debaixo de pressão e está precisando fazer algo, e Deus não está mostrando, e você está querendo fazer algo, e cuidado, você vai pegar uma Agar e vai gerar um Ismael. Com relação às pessoas, quem você está esperando que vai atender sua necessidade? É uma pessoa que vai resolver seu problema? Cuidado com isso. Você está mantendo seus compromissos nesse problema ou está sendo tentado a abrir mão, a se vender, a fazer uma negociação que não devia fazer? Tudo isso você confia em Deus? Isaías, no capítulo 30, verso 15, diz: isso é o que Deus diz: se você voltar para mim e confiar em mim, você será salvo e forte. Eu quero dizer isso para você. Se você se voltar para mim, se você confiar em mim, você verá a minha salvação e o meu poder. Em outras palavras, no quebrantamento e na confiança está a salvação de vocês. Em se aquietar e confiar em mim está o seu poder. Esta é a palavra de Deus. Deus oferece salvação e poder para todos nós. Mas o chamado dele é: confie em mim. Descanse em mim. Confie em mim. Meu querido, Deus promete. Eu sinto muito no meu coração Deus dizendo: eu quero fazer diferente neste ano. Eu quero ver vocês plenos, realizados, suas necessidades providas. Eu não quero ver vocês desesperados, tensos, com medo, sofrendo, desamparados. Eu não quero. E se você quer ver meu livramento, minha provisão, você precisa confiar em mim, crer em mim. E não tem outro jeito. Para você crer em mim, eu estou mandando testes, lutas. Então, nos testes, espere. Nos testes, volte-se para mim. Nos testes, mantenha seu compromisso. Nos testes, lembre da sua prioridade, o reino em primeiro lugar. E se eu ver você me honrando, dependendo de mim, confiando em mim, esperando em mim, você verá minha salvação e o meu poder agindo na sua vida. É uma palavra de Deus, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Igreja, família, jovem, homem, volte-se para Deus, confie em Deus. Você precisa dele, eu preciso, nenhum de nós pode sobreviver sem ele. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Quero chamar o grupo de louvor a subir. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você dissesse assim: Pai Celestial, obrigado, Senhor, por querer satisfazer todas as minhas necessidades. Me perdoe, Senhor, por todas as vezes em que eu tenho tentado, ao meu próprio jeito, no meu próprio caminho, resolver as minhas questões. Peço que o Senhor me ajude no meio desse estresse que eu estou vivendo. Peço que o Senhor me ajude a voltar para o Senhor, ao invés de correr para as pessoas. Eu quero olhar só para o Senhor. Ninguém mais é meu ajudador. Ninguém mais é meu salvador. Nesta noite,
últimos minutos de 2015, eu quero colocar a minha esperança e a minha confiança somente no Senhor. Ajude-me, Deus. Ajude-me a passar nos testes da vida. Ajude-me a perseverar. Ajude-me a ser fiel aos meus compromissos. Ajude-me, Deus, a obedecê-lo. Eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Meus pensamentos, no meu dinheiro, no meu tempo, deste dia em diante. E eu agradeço, Deus, antecipadamente, porque o Senhor está me prometendo que todas as minhas necessidades serão supridas ao longo desse ano. Obrigado, Deus, porque os testes e provas que virão não serão em vão. Eu serei aprovado, abençoado e suprido. E outras pessoas verão o que o Senhor está fazendo na minha vida e te glorificarão e me seguirão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Mantenha seus olhos fechados. Mantenha seus olhos fechados. Confiar. Confiar. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Meu querido, quem mais vai determinar o nível de vida que você vai ter neste próximo ano é você mesmo. O quanto você escolher confiar em Deus. Confiar no Senhor. Pai querido, nós queremos tanto abençoar esse povo, Pai. Nós amamos cada ovelha desta igreja, cada irmão que está aqui. Nós queremos o melhor, Pai. Eu quero ver, Deus, esses irmãos vivendo em plena abundância. Eu quero vê-los desfrutando do provedor, conhecendo Jeová Jirê, experimentando a Deus, ó Pai, a experiência da viúva no tempo da seca, a experiência da água que sai da pedra, a experiência, Pai, ó Deus, de tantos e tantos servos do Senhor que viram milagres porque confiaram no Senhor. Eu quero pedir, Pai, ensina, Pai, esta igreja, e cada um que aqui está a confiar em Ti. E que a maior de todas as confianças, que é entregar sua vida a Deus, seja feita agora, Pai. Eu quero pedir a você agora que num gesto simbólico, entregue sua vida nas mãos de Deus. Entregue. Entrega seu casamento que está complicado. Entrega a porta que está fechada. Entrega a família que está ruim. Entrega a saúde. Confia. Entrega a decisão tão importante que nesse ano você vai tomar. A virada que vai acontecer na sua história. Entrega, confia. Não tenha medo. O Senhor vai te abençoar. Nós não vamos deixar vocês saírem daqui hoje sem serem carregados de bênção, porque nós sabemos que o céu está aberto aqui. E o pastor Magide já está aqui para fazer algo muito sacerdotal. Muito sacerdotal. Como sacerdotes, não é? Nós queremos ministrar sobre a sua vida, ser uma bênção poderosa. Pastor Magide, abençoa esse povo, Senhor. Davi certa vez orou dizendo assim, ele orou a Deus pela sua família e falou: agora por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoa, abençoado está para sempre. 1 Crônicas 17, 27. Pastor Paulo falou, Deus quer abençoar e quer mesmo. E nós vamos ter um momento então de ministração sobre a sua vida. Eu vou pedir todos os pastores que estão aqui com as suas esposas, que venham aqui para cima. Venha aqui para cima. Os pastores aqui da central, venha, Silvia, venha. E
nós vamos fazer como nos orienta lá, não é? Pegando como modelo a oração sacerdotal, quando Arão ora pelo povo de Israel. Vou ler aqui para você rapidinho. Vou pedir para você deixar as crianças virem para cá. Se as crianças quiserem, deixa elas virem aqui. Nós queremos dar um destaque para as crianças. Então deixa a sua criança vir, manda ela vir aqui para frente se ela quiser. Todas as crianças aqui. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Pastor Luiz Barros, vem, querido. Nós estamos te esperando aqui também. Vem aqui, para você. E como que eles abençoavam? O texto diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? E o último versículo diz assim: assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas. Então nós vamos invocar o nome do Senhor sobre eles, e eu os abençoarei. Amém? Amém? Você quer a bênção de Deus? Amém? Você precisa da bênção de Deus? Amém? Então fique de pé e nós vamos ter um momento. Eu sei que você veio com essa expectativa. Tem pessoas que nessa noite pensam que vão ser abençoados por uma roupa que usa, por uma comida que come, mas você sabe que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz nenhum temor, nenhum desgosto. Amém? Amém. Então faça assim com as suas mãos. Pastores, cheguem mais aqui para a ponta, um pouco para a beirada aqui, e comece a abençoar o povo. Criançada, se você puder, criança, fica de pé agora, porque Deus vai abençoar vocês também. Nós vamos orar pelas nossas crianças, por você, pela sua vida, pela sua família. Pastor, ora agora. Levanta a sua voz e ore aí. E você receba a bênção de Deus. Deus, como ministros, como sacerdotes, como líderes que o Senhor nos levantou aqui nessa igreja, nós oramos agora abençoando a igreja, as famílias, cada pessoa que está nesse lugar, cada membro dessa igreja que não pôde vir. Nós abençoamos, Deus. Deus libera agora para prosperar. A palavra abençoar significa autorizar para prosperar. E nós invocamos o nome do Senhor sobre eles. E a promessa do Senhor é que o Senhor abençoa. Abençoa então, Deus. Deus de toda provisão, abençoa. Nós te invocamos e pedimos, vem sobre o teu povo. Que o Senhor encontre aqui nessa noite fidelidade. Que o Senhor encontre corações voltados para ti. Que o Senhor encontre uma igreja disposta a andar com o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar, sempre, em todos os momentos. Ah, Deus, no nome de Jesus,
assim como Arão falou, nós falamos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus, amém. Seja abençoado você e sua família, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Daqui a pouquinho nós vamos começar a contagem regressiva, mas eu preciso te falar uma coisa, eu preciso dizer uma coisa para você. Falo com muito temor. Acho que eu nunca falei isso na minha vida, mas vai ser a primeira vez. Mas falo porque sinto de Deus, então digo para você: assim diz o Senhor. Se você está sem referência, se você não sabe para quem olhar, pois olha aqui, ó. Pois pode olhar aqui, ó. Pode olhar aqui. Deus está mandando dizer para você: são seus exemplos, são pessoas em quem você deve olhar e se espelhar. E se você quer ser igual a alguém, pode ser igual a um desses aqui qualquer um deles. Você vai estar bem demais, viu? Glória a Deus. Paulo falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode imitar esse povo aqui, ó. Pode imitar, pode ser imitador deles, amém?